Filhos abandonam os pais no lixo por causa de herança, mas o segredo que eles escondiam mudou tudo. O cheiro de café coado invadia a cozinha pequena do apartamento em Copacabana. Marta segurava a xícara com as duas mãos, sentindo o calor atravessar seus dedos enrugados. Aos 72 anos, cada movimento carregava o peso de uma vida inteira de trabalho. Ao seu lado, Osvaldo ajustava os óculos para ler o jornal, como fazia todas as manhãs há mais de 40 anos. A porta do apartamento se abriu com força. Carlos e Patrícia entraram sem cumprimentar os pais. O filho mais velho trazia uma pasta de documentos debaixo do braço e a expressão fechada denunciava que não era uma visita de cortesia. Carlos, 45 anos, bem-sucedido no mercado financeiro. Patrícia, 2 anos mais nova, advogada respeitada na Barra da Tijuca. Ambos vestiam roupas caras e carregavam a postura de quem estava acostumado a conseguir o que queria. Marta levantou da cadeira, limpando as mãos no avental. Vocês não avisaram que viriam. Deixe eu preparar um café. Não viemos para café, mãe. Precisamos conversar sobre um assunto sério. Carlos jogou a pasta sobre a mesa da cozinha. Osvaldo dobrou o jornal devagar, sentindo o clima tenso que se instalava. Que assunto é esse, filho? Patrícia cruzou os braços, apoiando-se no batente da porta. A casa de Petrópolis. Ficamos sabendo que vocês estão pensando em vender. Marta trocou um olhar com o marido. A casa na Serra era o único patrimônio de valor que possuíam, além daquele apartamento modesto onde moravam. Tinham comprado o imóvel décadas atrás, quando os filhos ainda eram pequenos, e passavam os verões lá. É verdade. Estamos precisando de dinheiro para as despesas médicas do seu pai. O tratamento está caro e a aposentadoria não cobre tudo. Carlos bateu a mão na mesa. Se essa história está mexendo com você, se inscreva no canal e deixe seu like para não perder nenhuma de nossas histórias. Deixe nos comentários de qual cidade você está assistindo. Vocês não podem fazer isso. Aquela casa vale quase 2 milhões de reais. É a herança da família. Osvaldo retirou os óculos, cansado. Carlos, eu tenho diabetes avançada. Preciso de remédios caros, consultas com especialistas. Sua mãe também precisa de cirurgia no joelho. Não temos outra opção. Sempre tem outra opção. Vocês podem pegar um empréstimo, podem economizar em outras coisas, mas vender a casa? Isso é absurdo. Patrícia se aproximou da mesa. Pai, mãe, sejamos práticos. Vocês já viveram a vida de vocês. Essa casa é o futuro dos seus filhos, dos seus netos. Não podem ser egoístas assim. Marta sentiu as lágrimas subirem, mas engoliu o choro. 50 anos de casamento, 2 filhos criados com todo amor e sacrifício, e agora estava ouvindo aquilo. Egoístas! Nós trabalhamos a vida inteira para dar tudo a vocês. Seu pai era motorista de ônibus, eu era costureira. Pagamos escola particular, faculdade, ajudamos vocês a começar a vida. O passado é o passado, mãe. Estamos falando do presente. E no presente, essa casa é um patrimônio que não pode ser desperdiçado. Carlos abriu a pasta e espalhou documentos pela mesa. Trouxe alguns papéis aqui. Vocês podem assinar uma procuração me dando poder sobre os bens. Assim eu administro tudo e garanto que vocês não façam nenhuma besteira. Osvaldo se levantou, apoiando-se na mesa. Saia da minha casa. Agora. Como? Você me ouviu? Saia da minha casa e leve sua irmã com você. Patrícia soltou uma risada seca. Pai, o senhor está sendo dramático. Nós só estamos tentando proteger o patrimônio da família. Patrimônio? Vocês se importam mais com dinheiro do que com a saúde dos próprios pais. Marta colocou a mão no ombro do marido, tentando acalmá-lo. A pressão arterial dele não podia subir. Carlos recolheu os documentos com raiva. Vocês vão se arrepender. Quando venderem aquela casa e o dinheiro acabar em médicos e remédios, não venham pedir ajuda para nós. Estarão sozinhos. Patrícia seguiu o irmão até a porta. Pensem bem no que estão fazendo. Ainda dá tempo de mudar de ideia. A porta bateu com força. O silêncio que ficou era pesado.
Carregado de mágoa e decepção, Marta desabou na cadeira, finalmente deixando as lágrimas correrem. Osvaldo permaneceu de pé, olhando para a porta fechada, como se não acreditasse no que acabara de acontecer. Como nossos filhos viraram essas pessoas? Osvaldo balançou a cabeça, voltando a sentar devagar. Não sei, Marta. Não sei. O sol da manhã entrava pela janela, iluminando a cozinha simples. Na geladeira, fotos antigas mostravam um tempo em que aquela família sorria junta. Carlos, criança no colo do pai. Patrícia fantasiada para uma festa junina da escola. Momentos que pareciam de outra vida, de outras pessoas. Marta limpou as lágrimas com o avental. Vamos vender a casa, Osvaldo. Precisamos cuidar da nossa saúde. Eles vão entender um dia. Ou não vão. E teremos que aceitar isso. Os dois ficaram ali, na cozinha silenciosa, segurando as mãos sobre a mesa. 50 anos juntos, e agora enfrentando o abandono dos próprios filhos por causa de uma herança que ainda nem existia. Lá fora, o Rio de Janeiro seguia seu ritmo frenético. Carros buzinavam, pessoas corriam para o trabalho. Vendedores ambulantes montavam suas barracas nas calçadas de Copacabana. A vida continuava. Indiferente à dor daquele casal de idosos que descobria, da pior forma possível, que o amor dos filhos tinha preço. E esse preço era uma casa em Petrópolis. 3 meses haviam se passado desde aquela manhã amarga. A casa de Petrópolis foi vendida, e o dinheiro, como Carlos havia previsto com cinismo, estava sendo consumido rapidamente com tratamentos médicos. Osvaldo fazia hemodiálise 3 vezes por semana, e Marta finalmente conseguira agendar a cirurgia no joelho. Mas o preço emocional foi muito maior que o financeiro. Carlos e Patrícia não voltaram a visitar os pais. Não atendiam ligações. Quando Marta tentava mandar mensagens pelo celular, as respostas eram secas, monossilábicas, quando vinham. Era como se os filhos tivessem apagado os pais da própria vida. Marta estava na sala, dobrando roupas lavadas, quando o telefone tocou. Esperançosa de que fosse algum dos filhos, atendeu rapidamente. Alô, dona Marta? Aqui é Cláudia, da clínica de hemodiálise. O senhor Osvaldo passou mal durante a sessão. Precisa vir buscar ele. O coração de Marta disparou. O quê? O que aconteceu? A pressão dele caiu muito. Já está estabilizado, mas precisa de repouso. E a senhora vai precisar trazer alguém para ajudar a levá-lo até o carro. Marta desligou o telefone com as mãos trêmulas. Quem ela poderia chamar? Carlos não atendia. Patrícia estava em audiência no tribunal, segundo a secretária dela havia dito na última vez que tentou contato. Desceu até a portaria do prédio, desesperada. Seu Joaquim, o senhor pode me ajudar? Preciso buscar meu marido na clínica. Ele passou mal. Joaquim, o porteiro que trabalhava ali há 15 anos, não hesitou. Claro, dona Marta. Vou pedir para o Renan cobrir aqui e já vamos. No trajeto até a clínica, em Botafogo, Marta segurava a bolsa com força, rezando baixinho. Joaquim dirigia o velho Gol dele com cuidado, desviando dos buracos da Avenida Nossa Senhora de Copacabana. Os filhos da senhora não puderam vir? Marta olhou pela janela, vendo as lojas passarem. Eles estão ocupados com o trabalho. Entendo, mas o tom de Joaquim deixava claro que ele entendia muito mais do que estava sendo dito. Quantas vezes ele havia visto Carlos e Patrícia saírem daquele prédio nos carros importados sem nem cumprimentar o porteiro? Quantas vezes os ouvia falando ao celular sobre negócios milionários enquanto os pais viviam com uma aposentadoria mínima? Na clínica, Osvaldo estava sentado em uma cadeira de rodas, pálido e exausto. Marta correu até ele, segurando seu rosto com as 2 mãos. Meu amor, está tudo bem? Estou cansado, Marta. Muito cansado. Joaquim ajudou a colocar Osvaldo no banco de trás do carro. Durante o caminho de volta, o velho motorista de ônibus aposentado não disse nada, apenas fechou os olhos e tentou controlar a respiração. De volta ao apartamento, Marta e Joaquim ajudaram Osvaldo até o sofá.
O porteiro se ofereceu para buscar água, remédios, qualquer coisa que precisassem. Quando finalmente ficaram sozinhos, Marta se ajoelhou ao lado do marido. Precisa descansar. Vou fazer uma sopa leve para você. Osvaldo segurou a mão da esposa. Liga para os meninos. Quero ver nossos filhos. Marta sentiu o coração apertar. Vou tentar. Tentou Carlos primeiro. Depois de 6 toques, a ligação caiu na caixa postal. Mandou mensagem. Pai passou mal na hemodiálise. Por favor, liga. Nada. Tentou Patrícia. A ligação foi atendida, mas pela secretária. Dona Marta, a doutora Patrícia está em reunião importante. Posso anotar um recado? É urgente. O pai dela passou mal. Vou avisar ela assim que terminar a reunião. Passou 1 hora, 2 horas. Nenhum retorno. Osvaldo estava deitado no sofá, olhando para o teto. Eles não vão ligar, né? Marta se sentou ao lado dele, segurando sua mão. Vão sim. Eles devem estar realmente ocupados. Mas a voz dela falhava, e os dois sabiam a verdade. Os filhos haviam decidido que os pais não valiam mais o tempo deles. A herança estava perdida. Então, para que manter contato? A noite caiu sobre o Rio de Janeiro. As luzes de Copacabana se acenderam, e o movimento da praia aumentou com os que saíam do trabalho para caminhar na orla. Dentro do apartamento pequeno, 2 idosos enfrentavam o silêncio cruel do abandono. Marta preparou a sopa, mas Osvaldo mal conseguiu comer. Ela o ajudou a tomar banho, a vestir o pijama, a deitar na cama. Cada movimento era difícil, doloroso, tanto no corpo quanto na alma. Quando finalmente se deitou ao lado do marido, Marta sussurrou no escuro. Nós fizemos algo errado na criação deles. Osvaldo virou de lado para encará-la, mesmo na penumbra do quarto. Demos amor, educação, valores, fizemos tudo o que estava ao nosso alcance. O que eles se tornaram, isso foi escolha deles. As lágrimas silenciosas de Marta molhavam o travesseiro. Mas não faz sentido. Como podem nos abandonar assim? Dinheiro muda as pessoas, Marta. Principalmente quando elas acham que merecem algo que não é delas. Os dois adormeceram abraçados, buscando no calor um do outro a força que os filhos não ofereciam mais. Lá fora, a cidade que nunca dorme continuava pulsando, mas dentro daquele quarto era apenas solidão e mágoa. E o pior ainda estava por vir. O sol de dezembro castigava o Rio de Janeiro com seu calor característico. Marta estava na cozinha tentando preparar o almoço quando sentiu a tontura. Apoiou-se na pia, respirando fundo, esperando passar. Mas não passou. As pernas falharam e ela desabou no chão da cozinha. Osvaldo estava no quarto quando ouviu o barulho. Levantou-se com dificuldade, arrastando os pés inchados pela retenção de líquido, e encontrou a esposa desacordada no chão. Marta, Marta. Pânico. O telefone. Precisava ligar para a emergência. Com as mãos tremendo, Osvaldo discou 192. A ambulância chegou 20 minutos depois. Os paramédicos avaliaram Marta rapidamente, medindo pressão e glicemia. Pressão muito alta. Precisa ir para o hospital agora. Eu vou junto. O senhor consegue andar? Eu vou. No Hospital Municipal Miguel Couto, Marta foi levada direto para o setor de emergência. Osvaldo ficou na recepção, tentando preencher a papelada com os dedos trêmulos. Uma enfermeira percebeu sua dificuldade e se ofereceu para ajudar. O senhor tem alguém que possa chamar? Família? Tenho 2 filhos. Quer que eu ligue para eles? Osvaldo ditou os números. A enfermeira tentou Carlos primeiro, depois Patrícia. Nenhum dos 2 atendeu. Deixou recados nas caixas postais explicando a situação. Eles vão retornar assim que puderem, tenho certeza. Mas na voz dela havia mais piedade do que convicção. Osvaldo ficou na sala de espera por 3 horas. O ar-condicionado fazia barulho e o cheiro de desinfetante impregnava tudo. Pessoas iam e vinham, algumas chorando, outras aliviadas. Ele apenas esperava, sozinho, em um mar de desconhecidos. Finalmente, um médico se aproximou. Senhor Osvaldo,
Sou o Dr. Renato. Sua esposa teve um pico hipertensivo severo. Já está estabilizada, mas vai precisar ficar internada para observação. Posso ver ela? Pode sim. Vem comigo. Marta estava em uma maca no corredor, ainda na emergência. Soro no braço, aparelhos monitorando seus sinais vitais. Quando viu o marido, tentou sorrir. Desculpa o susto. Osvaldo segurou sua mão. Não fala bobagem. Você vai ficar boa. Os meninos vieram? O silêncio de Osvaldo foi resposta suficiente. Marta fechou os olhos, novas lágrimas escorrendo. Eles não se importam mais, né? Não pensa nisso agora. Precisa se recuperar. Mas como não pensar? Como ignorar que os próprios filhos, aqueles que ela carregou no ventre, amamentou, ensinou a andar e falar, simplesmente desapareceram da vida deles? Uma enfermeira se aproximou. Senhor, vamos transferir sua esposa para a enfermaria. O senhor pode voltar amanhã no horário de visita, mas eu quero ficar com ela. Não é permitido acompanhante nesse setor. Desculpe. Osvaldo olhou para Marta, angustiado. Vai ficar tudo bem. Eu volto amanhã cedinho. Marta apertou a mão dele antes de soltá-la. Te amo. Também te amo. Osvaldo voltou para a casa de táxi gastando os últimos reais que tinha na carteira. O apartamento estava silencioso, sombrio, sem a presença de Marta. Ele ligou a televisão apenas para ter algum som, mas não prestava atenção no que passava. Pegou o celular e tentou mais uma vez ligar para os filhos. Carlos não atendeu. Patrícia também não. Mandou mensagens para ambos. Sua mãe está no hospital. Por favor, apareçam! As mensagens foram visualizadas, mas nenhuma resposta veio. Osvaldo preparou um chá, mas não conseguiu beber. Sentou na varanda do apartamento, olhando para as luzes da cidade. Copacabana fervilhava lá embaixo, com seus bares, restaurantes, pessoas curtindo a vida noturna. E ele ali, sozinho, preocupado com a esposa internada, abandonado pelos filhos. Como tinham chegado àquele ponto? Lembrou de quando Carlos nasceu. A felicidade estampada no rosto de Marta, a primeira vez que segurou aquele bebezinho nos braços. As noites acordado quando o menino tinha febre. As festas de aniversário simples, mas feitas com tanto amor. As conversas sobre o futuro, os sonhos que tinham para aquele filho. E Patrícia, a caçula. Como ela costumava seguir o pai pela casa, querendo ajudar em tudo. Como chorava quando ele saía para trabalhar. Como sorria quando ele voltava para casa. Onde estava aquela menina? Onde estava aquele menino? O celular vibrou. Osvaldo pegou rapidamente, esperançoso. Era uma mensagem de Patrícia. Não posso ir ao hospital agora. Estou com um caso importante. Depois conversamos. Nenhuma pergunta sobre o estado da mãe. Nenhuma preocupação genuína. Apenas uma desculpa pronta, embalada em indiferença. Osvaldo respondeu. Sua mãe precisa de você. A mensagem foi visualizada. Nenhuma resposta. Ele jogou o celular no sofá e cobriu o rosto com as mãos. 50 anos de trabalho duro, de sacrifícios, de amor incondicional. E no final, estava ali, sozinho, enquanto a esposa estava internada e os filhos estavam ocupados demais com suas vidas importantes. A noite avançou. Osvaldo finalmente foi para a cama, mas não conseguiu dormir. Ficou olhando para o lado vazio, onde Marta deveria estar, sentindo o peso esmagador da solidão e do abandono. E se perguntando se os filhos sentiriam algum remorso se algo pior acontecesse. Marta ficou internada por 5 dias. Osvaldo ia visitá-la todos os dias no horário permitido, sempre levando alguma fruta, um suco, palavras de conforto. Ele notava como ela olhava para a porta toda vez que ouvia passos no corredor, esperando ver Carlos ou Patrícia aparecerem. Mas eles nunca apareciam. No 4º dia de internação, uma assistente social procurou Osvaldo na sala de espera. Senhor Osvaldo, posso falar com o senhor um momento? Claro. Eles se sentaram em um canto mais reservado. A mulher
por volta dos 30 anos, tinha um olhar gentil, mas direto. Sou Júlia, assistente social do hospital. Estive conversando com sua esposa e ela me contou sobre a situação de vocês, sobre os filhos. Osvaldo baixou a cabeça envergonhado. É uma questão familiar complicada. Entendo, mas preciso que o senhor saiba que existem recursos disponíveis, grupos de apoio para idosos, assistência jurídica gratuita. Os filhos têm obrigação legal de cuidar dos pais. Não quero processar meus filhos. Não estou falando necessariamente de processo, mas existem formas de fazer com que eles entendam suas responsabilidades. E enquanto isso, podemos conectar vocês com uma rede de apoio. Ninguém deveria passar por isso sozinho. Osvaldo aceitou os papéis com informações que ela ofereceu, mas sabia que não usaria. Orgulho, talvez. Ou simplesmente a esperança de que os filhos voltariam por vontade própria, que alguma fagulha de amor ainda existisse dentro deles. Quando Marta recebeu alta, Osvaldo foi buscá-la com Joaquim, o porteiro, que novamente se ofereceu para ajudar. No caminho de volta, Marta olhava pela janela em silêncio. Eles não foram me ver nem um dia. Não era pergunta, era constatação. Osvaldo segurou sua mão. Nós temos um ao outro. Mas por quanto tempo? Com a saúde de ambos fragilizada, quanto tempo tinham pela frente? E o que aconteceria quando um deles faltasse? O outro ficaria completamente sozinho? De volta ao apartamento, a rotina se reestabeleceu. Osvaldo ia para a hemodiálise. Marta tomava seus remédios, controlava a pressão. Eles faziam as compras do mês com o pouco dinheiro que tinham. Economizavam em tudo, carne só uma vez por semana, luz apagada quando não estava usando, banhos mais curtos. O dinheiro da venda da casa de Petrópolis estava acabando mais rápido do que imaginavam. Remédios, consultas médicas, exames, tudo era caro. E a aposentadoria dos dois mal cobria as despesas básicas. Uma manhã, Marta estava separando as contas para pagar quando percebeu que não tinha um saldo suficiente para tudo. Faltariam R$ 50 para cobrir a conta de luz. Osvaldo, a gente vai ter que escolher. Ou paga a luz, ou compra seus remédios da pressão. Osvaldo estava sentado à mesa, tomando café. Paga a luz. Eu fico sem o remédio esse mês. Não pode. O médico disse que não pode parar de tomar. Então eu tomo, dia sim, dia não. A gente dá um jeito. Marta sentiu as lágrimas subirem novamente. Como tinham chegado àquele ponto? Tendo que escolher entre luz e remédio, pegou o celular e, contra todos os seus instintos, ligou para Carlos. Para sua surpresa, ele atendeu. Alô? Carlos, filho. É a mãe. Eu sei. O que foi? Preciso de uma ajuda. Só R$ 50 para comprar o remédio do seu pai. Silêncio do outro lado. Mãe, eu avisei, vocês venderam a casa, gastaram tudo e agora querem que eu banque vocês? Não dá. Carlos, são só R$ 50. Seu pai precisa do remédio. Vocês fizeram a escolha de vocês. Agora lidem com as consequências. Não me liguem mais pedindo dinheiro. E desligou. Marta ficou olhando para o celular incrédula. R$ 50. Era tudo que estava pedindo. Para o filho que dirigia um carro de R$ 300 mil, R$ 50 era menos que uma refeição em um restaurante. Tentou Patrícia. Mesma resposta, mesma frieza. Mãe, vocês precisam aprender a se virar. Não sou banco. Osvaldo viu o desespero no rosto da esposa. Não conseguiu? Marta apenas balançou a cabeça, incapaz de falar. Tudo bem, a gente dá um jeito. Mas não tinha jeito. Não dessa vez. Osvaldo foi até o guarda-roupa e puxou uma caixa velha do fundo. Dentro dela havia algumas poucas joias que sobraram da mãe de Marta. Um anel de ouro, um par de brincos. Nada de muito valor, mas era tudo que tinham. Vou empenhar isso. Deve dar uns R$ 200. Não. Isso é lembrança da minha mãe. E o que adianta lembrança se eu morrer por falta de remédio? Marta chorou, mas sabia que ele tinha razão. Não tinham escolha.
Osvaldo foi até a casa de penhores na Avenida Nossa Senhora de Copacabana. O homem atrás do balcão mal olhou as peças antes de oferecer R$ 150. É ouro. Vale mais que isso. É o que posso oferecer. Pega ou deixa. Osvaldo pegou o dinheiro e voltou para casa com o coração apertado. Tinham vendido a última coisa de valor que possuíam. Agora não havia mais nada, apenas o apartamento onde moravam, e nem isso era deles, era alugado. Aquela noite, deitados na cama, Marta sussurrou: "O que vai acontecer com a gente?" Osvaldo não tinha resposta. Pela primeira vez em 50 anos de casamento, ele não sabia o que dizer para confortar a esposa, porque a verdade era assustadora demais para ser dita em voz alta. Eles estavam sendo empurrados para a margem da sociedade, abandonados pelos próprios filhos, esquecidos pelo mundo, e o pior ainda estava por vir. Janeiro chegou trazendo o calor sufocante do verão carioca. O apartamento de Copacabana, sem ar-condicionado, se transformava em um forno durante o dia. Marta e Osvaldo passavam as tardes, sentados na varanda, buscando alguma brisa que viesse do mar. Foi quando o senhorio apareceu. Seu Edson bateu na porta em uma terça-feira à tarde. Era um homem de meia idade, dono de 3 apartamentos no prédio que alugava. Sempre foi educado, mas mantinha a distância de um negócio é negócio. Dona Marta, seu Osvaldo, preciso conversar com vocês. Marta ofereceu café, mas ele recusou. Sentaram-se na sala e o clima estava tenso antes mesmo dele começar a falar. Olha, eu não queria chegar nesse ponto, mas vocês estão com 3 meses de aluguel atrasados. Osvaldo ajustou os óculos nervoso. Eu sei, seu Edson, a situação está difícil, mas a gente está tentando acertar tudo, tentando há 3 meses. Entendo a situação de saúde de vocês, mas eu também tenho minhas contas. O condomínio está em dia porque eu pago do meu bolso, mas não posso continuar assim. Marta juntou as mãos, suplicante. Mais 1 mês. Por favor. A gente consegue o dinheiro. Desculpa, mas não dá. Já esperei demais. Vou precisar que vocês desocupem o apartamento até o final do mês. O mundo pareceu desabar sobre eles. Desocupar? Para onde iriam? Seu Edson, a gente mora aqui há 20 anos. E eu sei disso. Por isso esperei 3 meses. Mas não posso esperar mais. É uma decisão de negócio, nada pessoal. Quando ele saiu, Marta desabou no sofá soluçando. Osvaldo ficou de pé, olhando ao redor daquele apartamento que tinha sido seu lar por 2 décadas. Cada canto tinha uma memória. Ali, os filhos cresceram. Ali, construíram uma vida. E agora teriam que sair. Precisamos ligar para os meninos. Marta olhou para o marido incrédula. Depois de tudo, você acha que eles vão nos ajudar? São nossos filhos. Não podem nos deixar na rua. Podem, e provavelmente vão. Mas Osvaldo, sempre otimista, sempre esperançoso, pegou o telefone. Ligou para Carlos. A ligação caiu direto na caixa postal. Ligou de novo. Mesma coisa. Mandou mensagem. Urgente. Liga para o pai. Esperou 1 hora. Nada. Ligou para Patrícia. Ela atendeu, mas com pressa. Pai, estou em audiência. Não posso falar agora. Patrícia, vão nos despejar. Precisamos de ajuda. Silêncio do outro lado. Despejar? Vocês não pagaram o aluguel? Não tivemos como. Gastamos tudo com remédios e hospital. Pai, eu não posso resolver todos os problemas de vocês. Vocês são adultos. Vocês venderam uma casa de R$ 2 milhões. O que fizeram com esse dinheiro? Gastamos com saúde? Seu pai faz hemodiálise 3 vezes por semana. Eu tive que ser internada. Isso é problema de vocês. Vocês fizeram as escolhas de vocês. Patrícia, somos seus pais. E eu sou uma adulta com minha própria vida e minhas próprias contas. Tenho que ir. Boa sorte com isso. E desligou. Osvaldo ficou olhando para o telefone, sem conseguir processar o que acabara de ouvir. Marta, vendo a expressão do marido, soube a resposta antes mesmo dele falar. Ela não vai ajudar? Osvaldo balançou a cabeça lentamente. Ela disse que temos que nos virar sozinhos. Marta cobriu o rosto com as mãos.
50 anos de casamento, 2 filhos criados com amor e sacrifício, e agora estavam ali, velhos, doentes, prestes a serem despejados e completamente abandonados. Osvaldo sentou ao lado da esposa e a abraçou. Os dois ficaram assim por longos minutos, chorando baixinho, sentindo o peso da rejeição e do desamparo. A gente podia procurar um abrigo. Marta olhou para ele horrorizada. Um abrigo? Depois de tudo que trabalhamos na vida, o que mais podemos fazer? A realidade era cruel e inescapável. Sem dinheiro para pagar aluguel, sem família para recorrer, sem nada. O sistema não tinha lugar para eles. A sociedade não tinha espaço para 2 idosos que não eram mais produtivos, que não tinham mais valor econômico. Nos dias seguintes, tentaram de tudo. Osvaldo procurou o INSS para ver se conseguia algum auxílio adicional, mas a burocracia era imensa e demoraria meses. Marta ligou para antigas amigas, mas todas tinham suas próprias dificuldades, suas próprias vidas complicadas. Joaquim, o porteiro, ao saber da situação, fez uma vaquinha entre os funcionários do prédio. Conseguiram R$ 400. Era algo, mas não era suficiente para cobrir nem um mês de aluguel. Seu Osvaldo, a gente queria poder fazer mais. Osvaldo segurou a mão do porteiro emocionado. Você já fez mais que meus próprios filhos. Obrigado. As 2 últimas semanas no apartamento foram de agonia. Empacotar uma vida inteira em algumas caixas. Decidir o que levar e o que abandonar. Olhar para objetos carregados de memória, sabendo que teriam que deixá-los para trás. No último dia, Marta estava na cozinha guardando as últimas panelas, quando encontrou um caderno velho no fundo do armário. Era o caderno de receitas dela, com anotações de décadas. Bolo de fubá da mãe, feijoada do Osvaldo, brigadeiro que as crianças adoravam. Abriu uma página aleatória e leu: bolo de aniversário do Carlos, 8 anos. Ele pediu de chocolate com morango. Ficou uma delícia. As lágrimas caíram sobre a página amarelada. Onde estava aquele menino que sorria com o bolo de chocolate? Onde estava aquela família que se reunia na cozinha aos domingos? Osvaldo apareceu na porta. Está pronta? O caminhão chegou. Estou. Um caminhão pequeno, alugado pelo dono de um ferro velho que Osvaldo conhecia, levaria as poucas coisas que conseguiram guardar. O resto seria deixado para trás ou jogado fora. Quando saíram pela última vez daquele apartamento, Marta olhou para trás. 20 anos de vida dentro daquelas paredes. 20 anos de risadas, choros, jantares, conversas, amor, tudo sendo deixado para trás. O motorista do caminhão esperava lá embaixo. Para onde vamos? Osvaldo deu o endereço. Rua do Lixão, próximo a Duque de Caxias. Não era um abrigo oficial. Era uma área onde moradores de rua se aglomeravam, onde catadores de lixo viviam em barracos improvisados. Era o fundo do poço. Era onde a sociedade jogava aqueles que não serviam mais. Era onde 2 idosos, que trabalharam a vida inteira, que criaram 2 filhos, que sempre foram cidadãos de bem, agora teriam que tentar sobreviver. A viagem até lá levou quase 1 hora. Marta olhava pela janela do caminhão, vendo a cidade mudar. Os prédios bonitos de Copacabana dando lugar aos subúrbios. Os subúrbios dando lugar a áreas cada vez mais precárias. Quando chegaram, o motorista hesitou. Vocês têm certeza que é aqui? É aqui. Descarregaram as caixas em um canto que parecia menos sujo que o resto. Osvaldo pagou o motorista com os últimos reais que tinham, e o homem foi embora rapidamente, claramente desconfortável. Marta e Osvaldo ficaram ali, de pé, cercados por suas poucas posses, em meio ao lixo e à miséria. O que fazemos agora? Osvaldo olhou ao redor. Havia outros ali. Famílias inteiras vivendo em barracos de papelão e lona. Crianças brincando entre montanhas de lixo. O cheiro era insuportável. Vamos sobreviver. É o que fazemos. Mas por quanto tempo? E a que custo? A primeira noite no lixão foi a pior de suas vidas.
Osvaldo conseguiu montar um abrigo precário com lonas e caixas de papelão. Não protegia do frio da madrugada, não protegia dos ratos que corriam entre o lixo, não protegia da realidade brutal de onde estavam. Marta chorou a noite toda. Osvaldo a abraçou, mas ele mesmo estava quebrado por dentro. 72 anos trabalhando, cumprindo suas obrigações, sendo um cidadão honesto, e no final estava ali, no lixo, literalmente. Com o amanhecer vieram os outros, moradores do lixão que viviam ali há anos. Alguns se aproximaram, curiosos. Uma mulher idosa de nome Conceição foi a primeira a falar. Vocês são novos aqui. Não era pergunta, era constatação. Chegamos ontem. Conceição tinha uns 70 anos, pele queimada pelo sol, mãos calejadas de tanto catar lixo. Mas seus olhos eram gentis. Vocês não parecem de rua. O que aconteceu? Osvaldo contou a história, a doença, as despesas, a venda da casa, o abandono dos filhos, o despejo. Conceição ouvia balançando a cabeça, como se já conhecesse versões daquela história. Os filhos... É sempre os filhos. Eu também tenho 3. Nenhum deles sabe onde estou. Ou se sabem, não ligam. Quanto tempo a senhora está aqui? 6 anos. Depois que meu marido morreu, não consegui pagar o aluguel sozinha. Vim parar aqui. No começo, achei que era temporário. Mas temporário vira permanente quando você não tem para onde ir. Ela apontou para o lixão. Aqui tem uma hierarquia. Os melhores pontos são dos mais antigos. Vocês chegaram por último, então ficam com o pior. Mas dá para sobreviver. Tem que catar o lixo reciclável. Plástico, metal, papelão. Vende para os atravessadores que vêm aqui. Dá para fazer uns 20, 30 reais por dia se trabalhar bastante. Osvaldo olhou para as próprias mãos. Mãos de trabalhador, mas agora trêmulas pela idade e pela doença. Eu não sei se consigo. Conceição deu um sorriso triste. Ninguém sabe até precisar. Vem, vou mostrar como funciona. Marta e Osvaldo seguiram Conceição pelo lixão. Era um mundo à parte. Havia áreas específicas onde diferentes tipos de lixo eram despejados. Havia rotas que os caminhões de lixo seguiam. Havia horários melhores para catar quando o lixo fresco chegava. Havia toda uma economia subterrânea funcionando ali. Conceição apresentou outros moradores. Seu João, ex-metalúrgico que perdeu tudo no divórcio. Dona Rosa, antiga professora que teve depressão e não conseguiu mais trabalhar. Marcelo, jovem de 20 e poucos anos, que cresceu no sistema de acolhimento e nunca teve família. Cada um tinha uma história. Cada um tinha terminado ali por uma série de tragédias e escolhas. Algumas suas, outras da sociedade. E agora Marta e Osvaldo faziam parte desse grupo. Os invisíveis, os descartados, tentaram catar lixo no primeiro dia. Marta, com o joelho problemático, mal conseguia se agachar. Osvaldo, ainda debilitado da última sessão de hemodiálise, se cansava após poucos minutos. Conseguiram juntar 3 sacolas de plástico. Quando o atravessador veio no final da tarde, pagou 5 reais. 5 reais por um dia inteiro de trabalho. Marta olhou para o dinheiro na mão e desabou. Osvaldo a segurou, mas ele mesmo estava à beira do colapso emocional. Não vamos conseguir sobreviver assim. Vamos porque não temos escolha. Mas a realidade era implacável. Osvaldo precisava fazer hemodiálise 3 vezes por semana. Como iria até a clínica? Como pagaria o transporte? E os remédios que ele e Marta precisavam tomar? Conceição os ajudou a entender o sistema. Havia um posto de saúde a 2 quilômetros dali que atendia a população em situação de rua. Osvaldo poderia tentar se cadastrar lá para continuar o tratamento. No dia seguinte, Osvaldo fez a caminhada até o posto. Suas pernas doíam. Os pés inchados esfregavam nos sapatos velhos. Mas ele continuou. No posto, foi recebido por uma assistente social chamada Fernanda. Ela era jovem, dedicada, mas visivelmente sobrecarregada com a quantidade de pessoas precisando de ajuda. Senhor Osvaldo,
Vou te cadastrar no sistema. Mas preciso avisar, a lista de espera para a hemodiálise aqui é longa. Pode demorar algumas semanas até conseguirmos vaga, mas eu não posso ficar semanas sem fazer. Vou morrer. Fernanda baixou os olhos angustiada. Eu sei, mas o sistema está saturado. Vou fazer o possível para agilizar, mas não posso prometer nada. Osvaldo voltou para o lixão derrotado. Contou a situação para Marta. Semanas? Você não aguenta semanas sem hemodiálise. Vou ter que aguentar. Mas ele sabia a verdade. Sem o tratamento regular, seu corpo começaria a acumular toxinas. Suas funções renais, já praticamente inexistentes, entrariam em colapso. Ele tinha, no máximo, 3 ou 4 semanas antes de começar a ter complicações sérias. 3 ou 4 semanas antes de começar a morrer. Naquela noite, deitados no barraco precário, Marta sussurrou: liga para eles mais uma vez. Implora, não adianta, liga, por favor. Osvaldo pegou o celular velho. A bateria estava quase acabando e ele não tinha como carregar. Mas discou o número de Carlos. Para sua surpresa, ele atendeu. Alô, Carlos, filho. É o pai. Eu sei. O que quer? A voz era fria, desinteressada. Filho, estamos em uma situação muito difícil. Estamos morando em um lixão. Eu preciso fazer hemodiálise e não estou conseguindo. Imploro, me ajuda. Silêncio do outro lado. Pai, quantas vezes preciso dizer? Vocês fizeram as escolhas de vocês. Não é minha responsabilidade. Mas eu sou seu pai. Criei você, eduquei você, e eu agradeço por isso. Mas agora sou adulto, tenho minha vida, não posso ficar resolvendo os problemas de vocês. Carlos, vou morrer sem tratamento. Então talvez devesse ter pensado nisso antes de vender a casa. E desligou. Osvaldo ficou segurando o celular, incrédulo. Marta viu a expressão do marido e entendeu. Ele não vem? Osvaldo balançou a cabeça. Naquele momento, algo se quebrou definitivamente dentro deles. A última fagulha de esperança de que os filhos se importavam, de que o amor familiar prevaleceria, morreu. Estavam completamente sozinhos. 3 semanas se passaram. 3 semanas de inferno. Osvaldo começou a apresentar sintomas graves da falta de hemodiálise. Inchaço nas pernas, náuseas constantes, falta de ar. Marta o via definhando dia após dia, e não havia nada que pudesse fazer. Tentava catar mais lixo para conseguir dinheiro para pelo menos comprar comida decente, mas seu joelho gritava de dor a cada movimento. Caiu 2 vezes no lixão, se cortando em cacos de vidro e metal enferrujado. Conceição ajudava como podia, dividindo a comida que conseguia, ensinando os truques de sobrevivência. Mas mesmo ela sabia que Osvaldo estava mal, muito mal. Precisa levá-lo ao hospital, Marta. Não temos dinheiro para transporte. Então, chama a ambulância. Diz que é emergência. Marta tentou. Ligou para o 192, explicou a situação. A ambulância prometeu chegar em 2 horas. Chegou 6 horas depois. Quando os paramédicos viram onde estavam, a expressão deles foi de choque e pena. Osvaldo estava deitado no barraco, semiconsciente, respirando com dificuldade. Quanto tempo ele está assim? Alguns dias. O paramédico examinou Osvaldo rapidamente. É grave. Intoxicação renal severa. Precisamos levá-lo agora. Eu vou junto. No hospital, Osvaldo foi direto para a UTI. Marta ficou do lado de fora, sozinha, sem ninguém para confortá-la. Suas roupas estavam sujas do lixão, seu cabelo estava desgrenhado, ela cheirava mal depois de semanas sem poder tomar banho adequadamente. As pessoas que passavam desviavam dela, olhavam com nojo, com medo, com desprezo. Ela tinha se tornado invisível para a sociedade. Horas depois, um médico veio falar com ela. A senhora é esposa do senhor Osvaldo? Sou. Ele está em estado grave. Os rins dele pararam completamente. Está dependendo de máquinas para sobreviver. Vamos fazer hemodiálise de urgência, mas o quadro é crítico. Ele vai sobreviver? O médico hesitou.
Vou ser honesto, ele está muito debilitado. A falta de tratamento nas últimas semanas causou danos sérios. Vamos fazer tudo o que podemos, mas precisa se preparar para o pior. Marta sentiu o chão sumir sob seus pés. Posso ver ele? Ainda não. Ele está sedado. Quando estabilizar, a senhora pode visitá-lo. Marta ficou na sala de espera por 2 horas. Depois, voltou para o lixão, porque não tinha outro lugar para ir. Voltaria ao hospital no dia seguinte. Quando chegou ao barraco, encontrou suas poucas posses reviradas. Alguém tinha aproveitado sua ausência para roubar. Levaram o cobertor, algumas roupas, até a foto de casamento que ela guardava com carinho. Marta se sentou no chão de terra, entre o lixo e a miséria, e simplesmente desistiu de segurar o choro. Chorou por horas, até não ter mais lágrimas. Como tinham chegado ali? Como 2 pessoas que trabalharam honestamente a vida inteira, que criaram filhos, que contribuíram para a sociedade, terminaram assim? Conceição a encontrou nesse estado e sentou ao seu lado. Vai passar, filha. Não vai. Meu marido está morrendo. Meus filhos nos abandonaram. Estou vivendo no lixo. Nada vai passar. Conceição pegou a mão de Marta. Você é mais forte do que pensa. Todos nós aqui somos. A gente não escolheu estar aqui, mas escolhe como sobrevive. E você vai sobreviver. Para quê? Para viver mais um dia nesse inferno? Para provar que você vale mais do que seus filhos dizem? Para honrar a memória do seu marido? Para si mesma? Aquela noite, Marta não dormiu. Ficou olhando para as estrelas através dos buracos da lona que cobria o barraco e tomou uma decisão. Se Osvaldo morresse, ela contaria a verdade ao mundo. Contaria como 2 idosos foram descartados pelos próprios filhos, abandonados pela sociedade, jogados literalmente no lixo. Faria escândalo. Iria para a mídia, processaria Carlos e Patrícia por abandono. Não deixaria que a história deles morresse ali. No dia seguinte, voltou ao hospital. Osvaldo estava acordado, ainda na UTI, conectado a tubos e máquinas. Quando viu a esposa, tentou sorrir. Oi. Marta segurou sua mão através das grades da cama. Oi, meu amor. Como está se sentindo? Já estive melhor, mas estava vivo. Por enquanto, estava vivo. O médico veio conversar com Marta novamente. Osvaldo estava estabilizado, mas precisaria ficar internado por pelo menos 2 semanas. O tratamento seria intensivo e caro. O SUS vai cobrir o tratamento básico, mas existem medicamentos que melhorariam significativamente o prognóstico que não estão cobertos. Seria um investimento de cerca de R$ 5.000. R$ 5.000. Uma fortuna para quem não tinha nada. Não tenho esse dinheiro. Entendo. Vamos fazer o possível com o que temos. Marta voltou para o lixão determinada. Começou a catar com intensidade renovada, ignorando a dor no joelho. Trabalhava das 5 da manhã até as 9 da noite. Conceição e outros moradores começaram a ajudá-la, juntando material reciclável para ela vender. Em uma semana, conseguiram R$ 200. Estava longe dos 5.000, mas era algo. Foi quando aconteceu algo inesperado. Uma reportagem de TV estava fazendo uma matéria sobre moradores de rua. A equipe chegou ao lixão para filmar. O repórter começou a entrevistar pessoas e Conceição indicou Marta. Ela conta sua história. Vocês precisam ouvir. Marta, inicialmente relutante, decidiu que era a oportunidade que esperava. Contou tudo: a doença, o abandono dos filhos, o despejo, a vida no lixão. Chorou durante a entrevista, mas não parou de falar. Meus filhos nos jogaram no lixo, literalmente, porque vendemos uma casa para pagar por tratamento médico, porque não tínhamos mais nada de valor para dar a eles. O repórter estava visivelmente emocionado. A senhora tentou falar com eles? Tentei, implorei, mas eles não se importam. Para eles, somos apenas um problema, um peso. A entrevista foi ao ar 2 dias depois, e o Brasil inteiro viu. A reportagem viralizou.
Em menos de 24 horas, estava em todos os portais de notícia, compartilhada milhares de vezes nas redes sociais. Marta e Osvaldo se tornaram rostos da negligência familiar, do abandono de idosos, da falência do sistema de proteção social. Houve indignação nacional, comentários furiosos contra Carlos e Patrícia, campanhas pedindo justiça, grupos organizando doações. Carlos estava em uma reunião no banco onde trabalhava quando seu chefe o chamou na sala. "Preciso falar com você." "É urgente. O que houve?" O chefe girou o monitor do computador para ele. Era a matéria, com foto de Marta no lixão, magra, suja, derrotada. E embaixo, o nome completo dele e da irmã, que algum repórter investigativo conseguira descobrir. "É verdade isso? Seus pais estão vivendo em um lixão." Carlos ficou pálido. "Isso é complicado." "Complicado? Carlos, isso está acabando com a reputação do banco. Seus clientes já estão ligando, indignados. As redes sociais estão destruindo você. E, por associação, estão destruindo a gente. Eu posso explicar. Não precisa. Está suspenso até segunda ordem. E se isso não for resolvido rapidamente, vai ser demitido." Patrícia teve problema semelhante. No meio de uma audiência, o juiz pediu um intervalo e a chamou em particular. "Doutora Patrícia, está circulando uma matéria nas redes sociais envolvendo a senhora e seus pais. Eu preciso perguntar, é verdade?" Patrícia tentou manter a compostura. "Excelência, essa é uma questão familiar privada." "Privada? A reportagem tem 2 milhões de visualizações. Está causando enorme constrangimento ao tribunal ter uma advogada associada a um caso de abandono de idosos. Principalmente porque a senhora atua na área de direito de família. Eu não abandonei ninguém. Eles fizeram escolhas ruins e estão tentando me culpar." O juiz a olhou com desaprovação clara. "Sugiro que resolva isso rapidamente. Sua reputação profissional está em jogo." Carlos e Patrícia se reuniram naquela noite no apartamento dele, na Barra da Tijuca. Ambos estavam furiosos, mas pela primeira vez em semanas não estavam furiosos com os pais. Estavam furiosos com a situação. "Isso está acabando com minha carreira. A minha também. Perdi 3 clientes hoje. 3. E o escritório está considerando me desligar." Carlos andava de um lado para o outro da sala. Como eles puderam fazer isso? Ir para a TV nos expor assim? Patrícia o olhou com incredulidade. "Sério? Eles estão vivendo em um lixão, Carlos. Em um lixão. O que você esperava? E é culpa nossa?" "Nós avisamos. Dissemos para não venderem a casa. Eles venderam para pagar tratamento médico do pai, que está morrendo." As palavras ficaram penduradas no ar. Pela primeira vez, Patrícia parecia realmente processar a gravidade da situação. Mas Carlos estava determinado a não ceder. "Ainda assim, não é nossa responsabilidade. Eles são adultos. São nossos pais, que fizeram escolhas ruins." Patrícia se levantou. "Sabe o que eu acho? Acho que você está preocupado com sua reputação e não com o certo ou o errado. Acho que a gente se tornou exatamente o tipo de pessoa que a gente criticava quando era mais jovem." Carlos riu, amargo. "Olha quem fala. Você desligou na cara do pai quando ele pediu ajuda, porque você me convenceu que era o certo. Você ficava repetindo que eles tinham que aprender a se virar sozinhos. E tinham. Eles têm mais de 70 anos. Estão doentes. Como você esperava que se virassem?" O telefone de Carlos tocou. Era o advogado dele. "Carlos, precisamos conversar. O Ministério Público está investigando vocês por abandono material e afetivo de idosos. Isso pode dar cadeia." Carlos desligou o telefone, sentindo o pânico subir. Patrícia viu a expressão do irmão. "Deixa eu adivinhar. MP?" Ele acenou afirmativamente. "Vão processar a gente." Patrícia se sentou novamente, cobrindo o rosto com as mãos. "O que fazemos?" Carlos pensou por um momento. "Vamos ter que trazê-los de volta, mostrar publicamente que estamos cuidando deles, reverter a narrativa."
Você está falando sério? Quer trazer eles de volta só para salvar nossa reputação? Você tem ideia melhor? Patrícia ficou em silêncio. Não, não tinha. Na manhã seguinte, Carlos e Patrícia foram ao lixão. Pela primeira vez em meses, foram visitar os pais. Mas não por amor, não por culpa genuína, por medo das consequências. Quando chegaram, causaram comoção. O carro importado de Carlos destoava completamente do cenário de miséria. Moradores do lixão começaram a se reunir, alguns reconhecendo os filhos da reportagem. É eles, os filhos que abandonaram a dona Marta. Vai ter coragem de aparecer aqui? Carlos e Patrícia caminharam desconfortáveis entre os olhares hostis, procurando pelo barraco dos pais. Conceição apareceu na frente deles. O que vocês querem aqui? Viemos buscar nossos pais. Conceição deu uma risada seca. Agora, depois que viraram notícia nacional, depois que a reputação de vocês foi destruída. Conveniente, não é? Patrícia tentou manter a compostura. Nós erramos, reconhecemos isso, e queremos fazer o certo agora. O certo seria ter feito quando eles imploraram. Quando seu pai ligou dizendo que ia morrer, quando sua mãe pediu R$ 50 para comprar remédio. Carlos estava ficando impaciente. Olha, não viemos aqui para ser julgados por você. Onde estão nossos pais? Conceição apontou para o barraco precário. Ali. Mas sua mãe não está. Foi para o hospital visitar seu pai. Como ele está? Como você acha? Passou semanas sem tratamento por causa de vocês. Carlos e Patrícia foram até o hospital. No caminho, nenhum dos dois falou. O peso do que tinham feito, do que tinham deixado de fazer, finalmente começava a apertar. No hospital, encontraram Marta sentada do lado de fora da UTI. Quando ela os viu, seu rosto se fechou. Não havia alegria no reencontro, apenas mágoa. O que vocês querem aqui? Carlos se aproximou. Mãe, viemos buscar vocês. Vamos levar vocês para casa. Que casa? Vocês nos deixaram sem casa. Nos deixaram no lixo. A gente errou. A gente reconhece isso. Mas queremos fazer o certo agora. Marta se levantou, enfrentando os filhos. O certo? Vocês querem fazer o certo agora que viramos notícia? Agora que a reputação de vocês está arruinada? Não é por nós. É por vocês mesmos. Patrícia deu um passo à frente. Mãe, independente das razões, a gente está aqui e queremos ajudar. O pai precisa de cuidados. A senhora também. Vamos levar vocês para um lugar decente. Marta os olhou por um longo momento. E quando a mídia esquecer? Quando vocês salvarem suas carreiras, vocês vão nos jogar fora de novo? Não, prometemos. Mas Marta sabia que promessas vazias não valiam nada. Olhou para os filhos que criou, que amou incondicionalmente, e mal os reconhecia. Preciso falar com seu pai primeiro. Osvaldo estava acordado quando permitiram que Marta entrasse. Ela contou sobre a visita dos filhos. Ele ouviu em silêncio. O que você acha? Acho que eles estão com medo. Medo da cadeia, medo de perderem o que têm. Não é amor, Marta, é medo. Então o que fazemos? Osvaldo pensou por um longo momento. Aceitamos a ajuda, mas não esquecemos o que fizeram. E quando eu sair daqui, a gente toma uma decisão sobre o futuro. Carlos e Patrícia alugaram um apartamento para os pais em Madureira, um bairro mais modesto do que onde eles moravam, mas infinitamente melhor que o lixão. Compraram móveis básicos, encheram a geladeira, pagaram 3 meses de aluguel adiantado e chamaram a imprensa para registrar tudo. A narrativa começou a mudar. Artigos sobre reconciliação familiar, sobre filhos que erraram, mas estavam fazendo certo, sobre segundas chances. Mas Marta e Osvaldo sabiam a verdade. Aquilo era teatro. Performance para as câmeras. Os olhares de Carlos e Patrícia continuavam frios. As visitas eram protocolares, sempre com fotógrafos estrategicamente posicionados.
Uma noite, já no apartamento novo, Marta estava organizando as poucas coisas que tinham quando encontrou o celular velho. Ainda tinha bateria. Havia mensagens antigas ali, do dia em que Osvaldo implorou por ajuda quando estavam prestes a ser despejados. Leu novamente as respostas frias dos filhos, as recusas, a indiferença, e tomou uma decisão. 2 semanas depois de serem resgatados do lixão, Marta marcou uma entrevista, mas desta vez sem avisar os filhos. Foi sozinha ao programa de TV mais assistido do Brasil. O apresentador, famoso por suas entrevistas duras, a recebeu com respeito. Dona Marta, o Brasil inteiro acompanhou sua história. Seus filhos a trouxeram de volta. Estão cuidando dos senhores. Parece um final feliz. Marta olhou direto para a câmera. Não é. O estúdio ficou em silêncio. Como assim? Meus filhos não nos trouxeram de volta por amor ou por remorso genuíno. Nos trouxeram de volta porque estavam sendo investigados criminalmente, porque a reputação deles estava sendo destruída, porque tinham medo de ir para a cadeia. Mas a senhora tem provas disso? Marta pegou o celular velho da bolsa. Tenho todas as mensagens de quando imploramos por ajuda. Tenho registro das ligações que não foram atendidas. Tenho a data exata em que a reportagem foi ao ar e a data em que eles apareceram no lixão, 2 dias depois. Não foi amor que os levou até nós. Foi medo. O apresentador experiente sabia que tinha uma bomba nas mãos. A senhora autorizaria que mostrássemos essas mensagens? Autorizo. O Brasil precisa saber a verdade. As mensagens foram mostradas na tela. O pedido de Osvaldo por ajuda quando descobriu que seriam despejados. A resposta de Patrícia: não é minha responsabilidade. E o pedido de R$ 50 para remédio. A resposta de Carlos: vocês fizeram suas escolhas. A ligação desesperada de Osvaldo dizendo que morreria sem tratamento. E Carlos desligando na cara dele. Tudo exposto para milhões de brasileiros verem. O programa ainda estava no ar quando Carlos recebeu ligação do advogado. Você viu o programa? Estou vendo. Isso é desastroso. Sua mãe acabou de destruir qualquer chance de reverter a opinião pública a favor de vocês. Carlos desligou. Ligou para Patrícia. Você está vendo? Estou. Meu Deus, ela nos destruiu. O que fazemos? Não sei mais. A reação foi imediata e brutal. As redes sociais explodiram. Pedidos de demissão de Carlos, pedidos de cassação da licença de Patrícia. O Ministério Público anunciou que intensificaria as investigações. Marcas que patrocinavam eventos onde Patrícia palestrava cancelaram contratos. Clientes de Carlos retiraram seus investimentos. As carreiras que eles tentaram salvar estavam desmoronando mais rápido do que antes. Na manhã seguinte, os dois foram confrontar a mãe no apartamento. Como você pôde fazer isso? Marta estava sentada na sala. Calma. Fazer o quê? Contar a verdade? Você nos destruiu. Nossa reputação, nossas carreiras, tudo, que nem vocês destruíram a gente, deixando a gente morrer no lixo. Carlos bateu a mão na mesa. Nós viemos buscar vocês. Estamos pagando esse apartamento, pagando suas contas, porque foram obrigados. Não por amor. Patrícia tinha lágrimas nos olhos, mas não de tristeza, de raiva. Sabe o que eu acho, mãe? Acho que a senhora está gostando de toda essa atenção, de se fazer de vítima. Vítima! Eu fui vítima! Fui jogada no lixo, literalmente. Tive que ver meu marido quase morrer porque vocês se recusaram a ajudar. Aquela casa era nossa herança, aquela casa era nossa. Nós compramos, nós pagamos e usamos o dinheiro para salvar a vida do seu pai. Como vocês não entendem isso? Osvaldo apareceu no corredor. Ainda estava fraco, mas havia determinação em seus olhos. Chega, os dois saiam da minha casa. Da sua casa, nós pagamos por ela. E continuem pagando. Vocês devem isso a gente. Mas não quero mais ver vocês aqui. Patrícia soltou uma risada amarga. Ah, agora é assim? Querem nosso dinheiro, mas não querem nos ver? Exatamente.
Vocês deixaram claro que só se importam com dinheiro. Então nos deem o dinheiro e desapareçam. É o que fazem de melhor. Carlos apontou o dedo para o pai. O senhor vai se arrepender. Podemos tirar tudo isso de vocês, deixá-los de volta na rua. Osvaldo deu um passo à frente. Pode tentar, mas agora o Brasil inteiro está de olho. Qualquer coisa que vocês façam contra a gente vai piorar ainda mais a situação de vocês. Vocês estão presos. E sabem disso. A verdade daquelas palavras atingiu Carlos e Patrícia como um soco. Osvaldo estava certo. Eles estavam presos em uma armadilha da própria criação. Não podiam abandonar os pais novamente sem confirmar tudo o que estava sendo dito sobre eles. Mas manter a relação era uma tortura para seu orgulho. Saíram do apartamento em silêncio. No elevador, Patrícia finalmente desabou. O que fizemos, Carlos? Como chegamos a esse ponto? Carlos não respondeu, porque não tinha resposta. 3 meses se passaram. Carlos e Patrícia continuavam pagando o apartamento e as despesas de Marta e Osvaldo, mas as visitas eram raras e tensas. A relação estava completamente quebrada, remendada apenas pelo dinheiro e pela pressão social. Osvaldo voltou a fazer hemodiálise regularmente em uma clínica particular que Patrícia pagava, mais por obrigação legal que por vontade própria. Marta fez a cirurgia no joelho e se recuperava bem. Fisicamente estavam melhor. Emocionalmente continuavam destruídos. Foi durante uma dessas tardes, enquanto Marta arrumava o apartamento, que o telefone tocou. Era um número desconhecido. Alô? Dona Marta? Aqui é Leonardo Cardoso, sou advogado. A senhora tem um momento para conversar? Sobre o quê? Sobre uma herança. A senhora tinha uma tia chamada Alzira? Marta sentou na cadeira, surpresa. Tinha. Tia Alzira. Mas ela morreu há uns 5 anos. Exatamente. E ela deixou um testamento. A senhora e outras pessoas da família foram citadas como herdeiras. Mas tia Alzira era pobre. Vivia de aposentadoria mínima. Ela era. Mas 15 anos atrás, ela ganhou na loteria. Poucos na família sabiam. Ela investiu o dinheiro com sabedoria e viveu modestamente, sem ostentação. Quando morreu, deixou um patrimônio considerável. Quanto? Aproximadamente 8 milhões de reais, que serão divididos entre 4 herdeiros. A senhora, seus 2 filhos e um primo, cada um vai receber cerca de 2 milhões. Marta ficou sem palavras. 2 milhões. O valor exato da casa de Petrópolis que tinham vendido. Os meus filhos sabem disso? Ainda não. Estou ligando para cada herdeiro individualmente. Os seus filhos serão os próximos. Marta desligou o telefone em choque. Contou para Osvaldo, que tinha a mesma expressão incrédula. 2 milhões. Depois de tudo que passamos, Osvaldo se recostou no sofá. Sabe o que é engraçado? Se não tivéssemos vendido a casa, se tivéssemos morrido no lixão, essa herança ia cair nas mãos dos nossos filhos. Eles teriam recebido nossa parte também. Marta processou aquela informação. E agora? Agora nós recebemos o que é nosso e fazemos escolhas. Meia hora depois, Carlos ligou. Mãe, acabei de falar com um advogado sobre uma herança da tia Alzira. É verdade isso? É. 2 milhões. Vocês sabiam disso? Não. Acabei de descobrir. Houve uma pausa. Marta quase podia ouvir os pensamentos de Carlos do outro lado. Então, vocês não precisavam ter vendido a casa de Petrópolis. Se tivéssemos esperado, seu pai teria morrido. A herança só está sendo liberada agora porque levou 5 anos para resolver questões jurídicas. Não tínhamos como saber. Mas mesmo assim o quê, Carlos? Você me ligou para dizer que se arrependeu de ter nos abandonado? Ou está calculando quanto desses 2 milhões vai conseguir tirar da gente? Silêncio. É o que eu pensei. Tchau, Carlos. E desligou. Patrícia foi pessoalmente ao apartamento na manhã seguinte. Entrou sem bater, algo que Osvaldo não gostou, mas não comentou. Pai, mãe,
Precisamos conversar sobre essa herança. Não temos nada para conversar. Sim, temos. Olha, eu sei que erramos. Sei que fizemos coisas terríveis, mas somos uma família, e famílias superam problemas. Marta olhou para a filha com uma mistura de tristeza e raiva. Você quer saber o que é engraçado? Quando não tínhamos nada, quando estávamos no lixo morrendo, vocês não se importavam. Agora que temos 2 milhões, vocês querem ser família de novo. Não é por causa do dinheiro? Não? Então por que só apareceu hoje? Por que não veio ontem ou semana passada? Patrícia abriu a boca para responder, mas não tinha argumento. Marta estava certa. Osvaldo se levantou. Patrícia, você e seu irmão vão receber 2 milhões cada um dessa herança. É mais do que receberiam da casa de Petrópolis. Vocês têm o dinheiro que tanto queriam. Então, parem de fingir que se importam com a gente. Não é fingimento. Eu sou sua filha e eu sou seu pai. Mas isso não significou nada quando eu estava morrendo. Significou? Patrícia tinha lágrimas nos olhos. Eu não sabia que seria tão grave. Achei que vocês estavam exagerando. Eu liguei para você dizendo que ia morrer sem tratamento. Você desligou na minha cara. Como é exagero? Patrícia não tinha resposta. Saiu do apartamento chorando, mas ninguém tentou consolá-la. Naquela noite, Marta e Osvaldo conversaram sobre o futuro. O que fazemos com esse dinheiro? Osvaldo segurou a mão da esposa. Vivemos, cuidamos da nossa saúde, viajamos se der, fazemos tudo o que não pudemos fazer porque estávamos trabalhando para criar filhos ingratos. E eles? Os deixamos totalmente de fora das nossas vidas? Osvaldo pensou por um longo momento. Não sei. Parte de mim quer, mas outra parte lembra do Carlos criança, da Patrícia menina. E dói pensar que aquelas crianças se transformaram nessas pessoas. Eu também sinto isso. Mas não sei se consigo perdoar, nem eu. Os dois ficaram em silêncio, segurando as mãos, pensando em tudo que tinham passado. O abandono, o lixão, a luta pela sobrevivência. E agora, contra todas as probabilidades, tinham 2 milhões de reais. O dinheiro não apagava a mágoa. Não curava as feridas, mas dava opções, dava escolhas. E pela primeira vez em muito tempo, Marta e Osvaldo tinham o poder de decidir o próprio futuro. A notícia da herança vazou para a mídia. Não demorou muito para jornalistas conectarem os pontos. Os idosos, que foram abandonados pelos filhos por causa de uma herança, agora tinham recebido uma herança ainda maior. A ironia não passou despercebida. Reportagens com títulos sensacionalistas surgiram em todo lugar. Casal abandonado em lixão recebe 2 milhões. Justiça divina. Idosos rejeitados pelos filhos recebem herança milionária. Filhos que abandonaram pais por causa de 2 milhões, agora veem pais receberem fortuna. Carlos e Patrícia se tornaram ainda mais odiados. Memes circulavam nas redes sociais, vídeos de pessoas comentando a história, alguns defendendo que os pais processassem os filhos e tirassem deles até a herança da tia Alzira. Marta e Osvaldo tentavam manter privacidade, mas era impossível. Eram reconhecidos na rua, pessoas pedindo fotos, oferecendo conselhos, compartilhando suas próprias histórias de abandono familiar. Um dia, Osvaldo estava no supermercado quando uma senhora idosa o abordou. "O senhor é o Osvaldo da TV?" "Sou." Ela segurou a mão dele com lágrimas nos olhos. "Obrigada por contar sua história. Minha filha estava começando a me tratar mal. E depois que viu vocês na TV, ela mudou. Disse que não queria se tornar como aqueles filhos." Osvaldo sorriu, emocionado. "Fico feliz que algo bom tenha saído disso tudo." Mas nem toda a interação era positiva. Houve também quem os criticasse, dizendo que estavam usando a situação para ganhar dinheiro, que deveriam ter mantido os problemas em família, que estavam destruindo os próprios filhos. Uma tarde, Marta recebeu uma carta anônima. "Vocês são pais miseráveis."
Deveriam ter vergonha de expor seus filhos assim. Família lava roupa suja em casa. Ela mostrou a carta para Osvaldo. Tem gente que acha que deveríamos ter morrido no lixão em silêncio. Osvaldo amassou a carta. Essas pessoas nunca passaram fome, nunca dormiram no meio do lixo, nunca foram abandonadas pelos filhos. É fácil julgar de longe. Enquanto isso, Carlos estava tendo uma crise. Perdeu o emprego no banco. Nenhuma outra instituição financeira queria contratá-lo. A reputação estava completamente destruída. Começou a beber, sozinho, no apartamento que não conseguiria pagar por muito mais tempo. A esposa havia pedido o divórcio, dizendo que não aguentava mais a exposição pública. Uma noite, bêbado, discou o número dos pais. Pai? Osvaldo reconheceu a voz, mas também reconheceu o estado. Carlos, você está bebendo? Perdi tudo, pai. Tudo. Meu emprego, minha esposa, meus amigos. Ninguém quer falar comigo. Sou um pária. Você criou essa situação. Eu sei! Eu sei que errei, mas não mereço perder tudo. E nós merecíamos ser jogados no lixo? Não, vocês não mereciam. Era a primeira vez que Carlos admitia abertamente. Osvaldo não sabia o que sentir. Por que está ligando, Carlos? Porque sou seu filho. Porque errei, mas ainda sou seu filho e preciso de ajuda. Osvaldo respirou fundo. Você me pediu ajuda quando estava morrendo. Eu desliguei na sua cara. Lembra? Lembro. E sinto muito mesmo. Osvaldo podia ouvir o choro do outro lado. Carlos, eu não sei se consigo te perdoar. Não sei se algum dia vou conseguir. O que você e sua irmã fizeram quebrou algo dentro de mim que talvez nunca se conserte. Pai, por favor, mas você é meu filho. E por mais que doa, por mais que eu queira te odiar, não consigo. Então vou te fazer uma proposta. Qualquer coisa. Você vai entrar em um tratamento para alcoolismo, vai fazer terapia, vai trabalhar em si mesmo. E quando estiver melhor, se ainda quiser ter alguma relação comigo e com sua mãe, a gente conversa. Mas não porque temos dinheiro, porque somos família. Carlos estava chorando abertamente agora. Eu aceito. Eu aceito. E Carlos, se você voltar a nos tratar mal, se você voltar a ser aquela pessoa que nos abandonou, eu te corto da minha vida para sempre. Entendeu? Entendi. Osvaldo desligou. Marta, que tinha ouvido a conversa, o abraçou. Você fez a coisa certa. Espero que sim. Patrícia foi mais difícil. Ela não ligou, não pediu desculpas. Continuou trabalhando, tentando reconstruir a carreira, mas evitando os pais. Até que, 6 meses depois, foi diagnosticada com câncer de mama. Sentada no consultório do oncologista, ouvindo sobre quimioterapia, cirurgia, chances de sobrevivência, Patrícia finalmente entendeu o que os pais sentiram. O medo da doença, a fragilidade, a necessidade de apoio. Ligou para a mãe chorando. Mãe, estou com câncer. Marta ficou em silêncio por um momento, depois disse, onde você está? No hospital, Hospital Sírio-Libanês. Estou indo. Mãe, depois de tudo que eu fiz, você é minha filha. Estou indo. Marta e Osvaldo foram para o hospital. Encontraram Patrícia na sala de espera, destruída. Quando viu os pais, ela desmoronou. Me perdoa. Por favor, me perdoa. Marta abraçou a filha. Vamos cuidar de você. Vamos passar por isso juntos. Osvaldo segurou a mão de Patrícia, mas depois vamos ter uma conversa longa sobre tudo o que aconteceu, e você vai ter que lidar com as consequências das suas ações. Patrícia assentiu, chorando. Eu sei, eu mereço isso. A família estava quebrada, remendada com fita adesiva e boa vontade. Mas pela primeira vez em mais de um ano, estavam juntos. Não era perdão completo, não era reconciliação total, mas era um começo. Um ano depois, a família estava diferente, mas ainda existia. Carlos tinha completado o tratamento para alcoolismo e estava trabalhando como consultor financeiro freelancer, reconstruindo lentamente sua reputação. Patrícia havia terminado a quimioterapia e estava em remissão, trabalhando meio período e reavaliando suas prioridades. Marta e Osvaldo,
Usaram parte da herança para comprar um apartamento próprio, pequeno mas confortável, em Santa Teresa. Investiram o resto com segurança, garantindo que nunca mais passariam necessidade. Mas a relação com os filhos era cautelosa, cheia de feridas que cicatrizavam devagar. Em um domingo, eles se reuniram para almoçar juntos. Era um evento mensal que tinham estabelecido, uma tentativa de reconstruir alguma conexão familiar. Carlos estava ajudando a arrumar a mesa quando disse: "Comecei a fazer trabalho voluntário, em um abrigo para moradores de rua." Osvaldo olhou para o filho, surpreso. "Mesmo?" "É, depois de tudo, precisava fazer algo. Precisava entender o que vocês passaram e ajudar outros que estão na mesma situação. Isso é bom, filho. Tinha um senhor lá, uns 80 anos. Foi engenheiro a vida toda. Perdeu tudo depois que a esposa morreu. Os filhos brigaram por herança e o abandonaram. Quando olhei para ele, viu, senhor?" Carlos tinha lágrimas nos olhos. "Vi o que poderia ter acontecido se a mídia não tivesse exposto a gente. Se não tivessem me forçado a agir. O senhor poderia ter morrido naquele lixão." Osvaldo colocou a mão no ombro do filho. "Quase morri. Eu sei. E vou carregar isso para sempre." Patrícia estava sentada na sala com a mãe. "O câncer me fez pensar muito sobre o que é importante, sobre família." Marta escutava em silêncio. "Eu passei a vida inteira focada em carreira, em dinheiro, em status. E quando fiquei doente, nada disso importava. O que importava era ter alguém segurando minha mão no hospital. E você teve, por sorte, por misericórdia sua, porque eu não merecia." Patrícia pegou a mão da mãe. "Como você consegue me perdoar? Depois de tudo?" Marta pensou por um longo momento. "Não sei se perdoei completamente. Ainda tem dias que acordo e lembro do lixão, do desespero, do abandono. E dói. Mas você é minha filha. E se eu aprendi algo nessa vida, é que guardar rancor só machuca a gente mesma." "E o pai? Ele perdoou?" Marta olhou para o marido, que estava na cozinha com Carlos. "Seu pai é mais duro que eu, mas ele também te ama. Do jeito dele, com as cicatrizes que vocês causaram, mas ama." Durante o almoço, a conversa fluiu mais naturalmente que nos encontros anteriores. Ainda havia tensão, ainda havia momentos de silêncio desconfortável, mas também havia risadas. Memórias boas sendo relembradas. Histórias de quando as crianças eram pequenas. Quando a sobremesa foi servida, Osvaldo bateu o garfo no copo, chamando a atenção. "Tenho algo para falar." Todos olharam para ele. Sua mãe e eu pensamos muito sobre a herança, sobre o dinheiro, e decidimos o que fazer com ele. Carlos e Patrícia ficaram tensos, esperando. "Vamos usar parte dele para criar um fundo. Um fundo que vai ajudar idosos em situação de abandono familiar. Vai pagar advogados, tratamentos médicos, moradia. Tudo que nós não tivemos quando precisamos." Marta continuou. "E vamos colocar vocês dois para administrarem esse fundo. Não porque confiamos plenamente, mas porque vocês precisam fazer algo de bom com o que aprenderam. Precisam transformar o erro de vocês em algo que ajude outras pessoas." Patrícia começou a chorar. "Nós não merecemos isso. Não, não merecem. Mas eu vivi no lixão. Conheci pessoas lá, pessoas boas que foram abandonadas por suas famílias. E se o nosso sofrimento puder evitar que outros passem pelo mesmo, então valeu a pena." Carlos limpou as lágrimas discretamente. "A gente vai fazer isso direito. Prometo." Osvaldo o olhou seriamente. "Eu sei. Porque se não fizerem, eu mesmo pego de volta e dou para outra pessoa administrar." E todos riram. Era uma risada carregada de dor, de história, de feridas ainda abertas. Mas era uma risada. Depois do almoço, Marta e Osvaldo ficaram sozinhos na varanda, olhando a vista de Santa Teresa. "Você acha que fizemos a coisa certa, dando essa chance para eles?" Osvaldo segurou a mão da esposa. "Não sei, mas sei que não quero morrer carregando esse peso de raiva e mágoa.
E sei que eles estão tentando, de verdade dessa vez. Acha que vamos conseguir ser uma família de novo? Não como éramos antes. Aquela família morreu no lixão. Mas podemos ser uma família nova, construída sobre verdade e não sobre ilusões. É melhor assim. Marta apoiou a cabeça no ombro do marido. Te amo. Obrigada por sobreviver. Sobrevivemos juntos. O sol começava a se pôr sobre o Rio de Janeiro, a cidade que os havia visto nascer, crescer, trabalhar, sofrer e, finalmente, encontrar alguma paz. A história de Marta e Osvaldo se espalhou pelo Brasil, inspirando conversas sobre abandono de idosos, sobre valores familiares, sobre o que realmente importa na vida. Leis foram propostas para proteger melhor os idosos. Organizações foram criadas para identificar e ajudar casos similares. E no centro de tudo, um casal de 70 e poucos anos que quase morreu no lixo, mas que sobreviveu para contar a história. Não como vítimas, mas como sobreviventes. Não perfeitos, não sem cicatrizes, mas vivos. Conceição, a mulher que os ajudou no lixão, também foi encontrada pela mídia. Marta e Osvaldo usaram parte da herança para tirá-la de lá, oferecendo um lugar para morar e suporte. Ela se tornou uma das primeiras beneficiadas pelo fundo que criaram. Seu Joaquim, o porteiro que sempre os ajudou, recebeu uma gratificação generosa. Quando tentou recusar, Osvaldo disse: "Você foi mais filho para mim naqueles meses do que meus próprios filhos foram em anos. Aceita." O apartamento em Copacabana, onde moraram por 20 anos, foi alugado para uma nova família. Mas antes de entregá-lo, Marta voltou lá uma última vez. Caminhou pelos cômodos vazios, lembrando de cada memória. A cozinha, onde fazia bolos de aniversário. A sala onde Carlos e Patrícia brincavam quando crianças. O quarto onde ela e Osvaldo passaram tantas noites conversando sobre sonhos e planos. Era uma vida que não existia mais, mas existiu, e foi real. Quando saiu pela última vez, fechou a porta devagar e não olhou para trás. 2 anos após terem sido resgatados do lixão, Marta e Osvaldo deram uma entrevista final. Queriam encerrar aquele capítulo publicamente, dar um ponto final na história que havia consumido suas vidas. O mesmo apresentador que havia entrevistado Marta antes os recebeu em seu programa. "Como vocês estão hoje?" Marta respondeu. "Estamos bem. Osvaldo está fazendo o tratamento direitinho. Eu também estou cuidando da saúde. Temos um lar, temos segurança, mas mais importante, temos paz. E a relação com os filhos?" Osvaldo tomou a palavra. "É complicada. Não vou mentir e dizer que está tudo perfeito, mas eles estão tentando, e nós também estamos tentando. Alguns dias são mais fáceis que outros. Mas existe um esforço genuíno de reconstrução. Vocês perdoaram?" Marta e Osvaldo se entreolharam. Perdão é um processo, não é um evento único onde você decide perdoar e pronto. É uma escolha que fazemos todos os dias. Alguns dias conseguimos, outros dias a mágoa volta. Mas estamos no caminho. O que vocês diriam para outros idosos que estão passando por situações similares? Osvaldo se inclinou para a frente. Que vocês têm valor. Que não importa o que seus filhos ou a sociedade digam, vocês têm dignidade e que existem pessoas dispostas a ajudar. Não desistam. Procurem assistência social, procurem o Ministério Público, procurem organizações. Vocês não estão sozinhos. E para os filhos, para aqueles que estão negligenciando seus pais idosos, Marta falou com a voz firme. Um dia vocês vão envelhecer. Um dia vocês vão precisar de ajuda, de cuidado, de amor. E seus filhos vão tratar vocês exatamente do jeito que vocês trataram seus pais. É um ciclo, e só vocês podem quebrar esse ciclo. Não esperem até ser tarde demais. Não esperem até seus pais morrerem para sentir remorso. Façam algo agora. A entrevista terminou com um abraço entre Marta e Osvaldo. Um abraço de 2 sobreviventes.
de dois guerreiros que enfrentaram o pior da humanidade e ainda assim escolheram não se deixar consumir pelo ódio. O fundo que criaram para ajudar idosos abandonados cresceu. Empresários sensibilizados pela história doaram. O governo direcionou recursos. Em 2 anos, mais de 300 famílias foram ajudadas. Idosos foram retirados de situações precárias, receberam tratamento médico, conseguiram moradia digna. Carlos e Patrícia administravam o fundo com dedicação. Era sua forma de reparação. Nunca seria suficiente para apagar o que fizeram, mas era algo. Era um começo. Carlos, em particular, mudou drasticamente. O homem que só pensava em dinheiro e status agora passava horas conversando com idosos nos abrigos, ouvindo suas histórias, entendendo suas dores. Cada história era um espelho do que quase aconteceu com seus pais. Patrícia, após a remissão do câncer, decidiu mudar de área. Deixou o direito corporativo e começou a trabalhar com o direito dos idosos, defendendo casos de abandono familiar gratuitamente. Não era redenção completa. Nunca seria. Mas era transformação. E isso já era muito. Em uma tarde de sábado, 5 anos após a primeira reportagem, Marta estava na varanda regando as plantas quando viu Carlos chegando. Ele não estava sozinho. Trazia uma mulher jovem e, para surpresa de Marta, uma criança de colo. Mãe, essa é Juliana, minha namorada, e essa é Sofia, minha filha. Marta sentiu o coração acelerar. Uma neta. Tinha uma neta e não sabia. Carlos percebeu a emoção da mãe. Ela tem 3 meses. Eu não sabia se deveria contar. Mas Juliana me convenceu que Sofia precisa conhecer os avós, que ela precisa saber a história da família, o bom e o ruim. Marta pegou a bebê no colo, lágrimas escorrendo. Ela é linda. Osvaldo apareceu na porta, intrigado com o barulho. Quando viu a cena, parou. Pai, essa é sua neta, Sofia. Osvaldo se aproximou devagar, olhando para aquele rostinho pequeno. Oi, Sofia, sou seu avô. A bebê agarrou o dedo de Osvaldo com força. E naquele momento, algo se moveu dentro dele. Uma conexão, uma esperança, uma nova chance. Carlos sentou com os pais. Quando Sofia nasceu, eu jurei para mim mesmo que seria um pai melhor do que fui filho, e que ela cresceria conhecendo seus avós, aprendendo com os erros que cometi. Ela vai saber a história completa, o abandono, o lixão, tudo, para que nunca repita meus erros. Osvaldo colocou a mão no ombro do filho. Isso é tudo que pedimos, que você aprenda, que seja melhor. Patrícia chegou meia hora depois, também com novidades. Estava namorando um médico que conhecera durante o tratamento do câncer e estavam pensando em se casar. Quero que vocês estejam lá, não como obrigação, mas porque eu quero, porque percebi que casar sem meus pais não faz sentido. Marta abraçou a filha. Nós vamos estar lá. Aquela tarde, a família se reuniu como não faziam há anos. Conversaram, riram, lembraram. Não fingiram que o passado não existia, mas também não deixaram que o passado definisse o futuro. Sofia dormia tranquilamente nos braços de Marta, enquanto o sol se punha sobre Santa Teresa. Uma nova geração, uma nova chance, uma nova história. Osvaldo morreu 6 anos depois, aos 81 anos. Não no lixão, não abandonado, mas em sua cama, cercado pela esposa, pelos filhos, pela neta. Teve uma morte digna, como merecia. Seu funeral foi concorrido. Moradores do lixão que ele havia ajudado através do fundo compareceram. Idosos que foram beneficiados pelas ações que iniciou prestaram suas homenagens. E Carlos e Patrícia choraram, não lágrimas de culpa performática, mas lágrimas de perda genuína. Marta discursou no funeral. Osvaldo foi muitas coisas: motorista de ônibus, marido, pai, avô. Foi abandonado, traído, jogado no lixo. Mas se recusou a morrer na amargura. Escolheu perdoar quando era mais fácil odiar. Escolheu construir quando era mais fácil destruir.
e deixa um legado que vai muito além do dinheiro ou da fama. Deixa o exemplo de que sempre podemos escolher ser melhores. Carlos colocou uma carta dentro do caixão. Uma carta que escrevera para o pai, pedindo perdão por tudo. Osvaldo nunca leu, mas Carlos precisava escrever, precisava dizer. Patrícia colocou uma foto, dela criança, no colo do pai, ambos sorrindo. Um lembrete de quando tudo era mais simples, mais puro. Marta viveu mais 10 anos. Viu Sofia crescer, viu outros netos chegarem, viu o fundo que criaram com Osvaldo ajudar mais de 1000 famílias, viu Carlos se tornar um homem bom, um pai presente, viu Patrícia encontrar propósito em ajudar outros. Quando chegou sua hora, estava em paz. Havia sofrido, havia sido traída, abandonada, jogada no lixo, mas havia sobrevivido, havia perdoado, havia transformado dor em propósito. E isso, no final, era tudo que importava. Anos depois, Sofia, já adolescente, escreveu uma redação na escola sobre sua família. O título era A Avó que Viveu no Lixo e Me Ensinou sobre Dignidade. Ela contou a história completa, sem suavizar, sem esconder as partes feias. Contou sobre o abandono, sobre os erros do pai, sobre a redenção da família e terminou com: minha avó sempre dizia que não somos definidos pelos piores momentos da nossa vida, mas por como respondemos a eles. Ela respondeu com dignidade, com perdão, com amor, e me ensinou que família não é sobre perfeição. É sobre escolher ficar, escolher tentar, escolher perdoar. É sobre transformar as cicatrizes em sabedoria e a dor em propósito. Sou grata por ter conhecido meus avós. Sou grata por meu pai ter aprendido com seus erros. E prometo nunca esquecer a história deles para que nunca se repita em nossa família. A redação ganhou prêmio nacional. Foi publicada em jornais. E a história de Marta e Osvaldo, que começou no lixo, terminou inspirando uma nova geração a valorizar família, a cuidar dos idosos, a entender que amor verdadeiro não é sobre herança material, mas sobre presença, cuidado e dignidade. O legado deles não estava nos 2 milhões de reais. Estava nos corações transformados, nas vidas salvas, nas famílias reconciliadas. E isso sim era uma herança que valia a pena deixar. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like e se inscreva no canal para não perder outras histórias que vão emocionar você. Deixe nos comentários de qual cidade você está assistindo e o que achou dessa história de superação, abandono e redenção. Sua opinião é muito importante para nós. Até a próxima história.